importantes. Bom dia, igreja. A paz do Senhor para vocês. Que bom ver vocês aqui na casa do Senhor. Que bom falar com você que está em casa, adorando ao Senhor. Como nós temos repetido, culto é estilo de vida. Não é apenas 1, 2 horas, e nós já tivemos culto aqui na igreja antes da pandemia que duraram até 3 horas. E isso não é nada, gente, porque se o nosso estilo de vida é cultuar o Senhor, poderíamos ficar o dia inteiro cultuando ao Senhor, que não faria diferença, porque, afinal de contas, nada mais agradável do que ficar na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Por isso a importância de você cultuar o Senhor todos os dias, e não aos domingos apenas. Já pensou? Você ia se alimentar apenas uma vez na semana? Fazer jejum a semana inteira, não se alimentar a semana inteira, e aí quando chegava domingo, caía dentro. É assim que a gente faz? Não. Segundo os nutricionistas e os médicos, o ideal é que você se alimente aos poucos, não é isso? De 3 em 3 horas, pequenas porções, isso é um mero detalhe, tá, gente? Que nem todo mundo consegue fazer pequenas porções, mas faz de conta que todo mundo faz pequenas porções. E a gente segue, né? Assim, se alimentando diariamente e recebendo os nutrientes suficientes. Aqui está toda a nutrição que precisamos. E quando você tira daqui a nutrição diária, você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa robusta. Interessante que fisicamente ninguém gosta de ser gordo, né? A maioria, pelo menos, né? Mas, algumas vezes, há pessoas que usam até de maneira pejorativa, né? E ficam encarnando, ou zoando, ou fazendo bullying, seja lá o nome que for, para chatear a outra pessoa. Porque, na realidade, principalmente nós, mulheres, não gostamos que você fale do nosso peso. Essa é a verdade. Estou errada? Então, mas, independente disso, quando eu recebo do Senhor diariamente, eu me torno uma pessoa robusta espiritualmente. Porque eu tenho contato diário com o Senhor. Eu busco a face do Senhor diariamente. E com a porção diária que eu busco ao Senhor, eu tenho condições de entender aquilo que Deus tem falado conosco. A Lili estava falando da época quando ela era pequena, que ela era questionadora. Eu tive um questionador em casa constante, né? Questionava tudo que a gente falava e nós tínhamos que explicar. Então, não era só você não, Lili. E faz parte da vida. Roberto e o Wendel estão começando a entender isso também com a Sofia. Porque tudo pergunta, tudo quer saber, tudo quer explicar. Faz parte isso de cada um de vocês que tem vários filhos, né, Ana Lúcia? Pode perfeitamente entender isso. Cada um é de uma maneira, cada um. E nós somos assim também. Mas Deus nos entende. Há aqueles que são poucos questionadores, há aqueles que são muito questionadores. Mas o importante é, nunca deixe o seu questionamento ser maior do que aquilo que Deus tem para você. Você pode questionar, mas receba do Senhor o que Ele tem para você. Nós temos falado sobre avivamento. E a Lili, ela chamou a nossa atenção para o estribilho do hino oficial. E a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu lembrei que na virada do ano, eu convoquei a igreja a cantar aquele hino, Aviva-nos, Senhor. Porque é a intenção do coração de Deus, desde a virada
2020 para 2021 é que nós, enquanto igreja do Senhor, fôssemos avivadas. A palavra diz aviva-nos, não era para ontem, não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Aviva-nos, Senhor. É um pedido que vem lá do nosso coração, lá do fundo do nosso coração. Se você não se arrepia quando ouve aquele cântico, se você não sente nada, comece a orar sobre isso, porque alguma coisa você precisa sentir. Lembre-se que Deus é um Deus criativo, então a maneira como Ele fala comigo pode ser diferente da sua maneira. Nós não precisamos andar dentro de um quadrado. E no domingo passado, quando o Rodrigo fez uma visão panorâmica, pegando lá desde o Velho Testamento, trazendo situações, se você ouviu a mensagem da semana passada, você sabe disso. Homens e mulheres de Deus que viveram intensamente o agir de Deus na vida deles. O que nós hoje, como igreja do Senhor, no Rio de Janeiro, precisamos é que o Senhor haja com poder e glória em nossas vidas e através de nós. A palavra diz aviva-nos. Aviva-nos, o que significa avivar? Avivar significa tornar-se mais vivo. Opa! Tem alguém morto aí? Tornar-se mais vivos. Reanimar. Quando eu falo em reanimar, eu falo em restituir a vida. Já viram algum episódio na televisão que alguém morre e aí então vem lá os paramédicos e vão reavivar e vão fazer reviver? É isso que o dicionário diz sobre reanimar. Então, se em algum momento eu estou me sentindo mais morta do que viva, oh Jesus, tem misericórdia, eu preciso dizer: Senhor, me faz viver de novo. Eu preciso ser reanimado, eu preciso reviver na tua presença. Outra palavra também que significa o avivar pode ser despertar. E quando ele fala despertar, ele diz tirar do sono. Desperta, tu que dormes. Desperta. Eu não posso mais ficar. Já viram o filme de zumbi? Não é a minha praia, então eu não sou de ver. Mas tem gente aqui que gosta. E aí, então, o zumbi, aí vem lá o cara, né? Jesus, tem misericórdia, isso não existe no mundo espiritual, está repreendido em nome de Jesus, porque nós não somos zumbi, nós somos despertos, nós somos reanimados, nós vivemos intensamente. Quando nós vimos essa maneira panorâmica da história de homens que receberam a visão e a capacitação para realizar a sua missão, eu quero dizer a você que isso continua acontecendo nos dias de hoje. E eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo. É rápido, mas é um pequeno vídeo que mostra um grande homem de Deus, que quando nós estudamos no seminário e falamos de grandes avivalistas, de grandes homens que impactaram a sua geração. Você quer impactar a sua geração? Reanime-se. Você quer impactar a sua geração? Aviva-se. Peça ao Senhor para te avivar, para que você possa viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Esse homem que nós vamos ver agora, ele se chama John Wesley. Se você nunca teve a curiosidade de ver alguma coisa sobre John Wesley, procure na internet. Eu vou te dar uma pontinha. Sabe para quê? Para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu quero saber que homem é esse e o que foi que Deus fez através dele. Pode soltar.
dia 28 de junho de 1703, nascia no Reino Unido John Wesley, aquele que seria conhecido como a tocha fumegante que foi tirada do fogo. John Wesley foi criado numa família profundamente anglicana, profundamente religiosa, e foi ensinado nos caminhos do Senhor desde muito cedo pela sua mãe. Aos 5 anos de idade, a casa que os Wesley moravam pegou fogo, e toda a família rapidamente foi evacuando a casa, saindo dos lugares, e quando eles chegaram no quintal da casa, a casa já tinha sido tomada pelo fogo, e a família percebeu que o pequeno John não estava junto com eles. Foi então que toda a família se ajoelhou no quintal da casa e começou a clamar a Deus para que de alguma forma Deus fizesse algo. Era impossível o acesso até onde John Wesley estava. E na medida que eles oravam, os vizinhos se juntaram, fizeram meio que uma torre humana para chegar até o segundo andar, que era o lugar onde estava John Wesley, e conseguiram resgatar John Wesley. E instantes depois que John Wesley foi tirado da casa em chamas, a casa desabou. E a partir daí John Wesley foi conhecido como aquele que era como uma tocha tirada do fogo, e de fato a vida dele e o seu ministério apontam para a realidade que Deus colocou esse homem em chamas na Inglaterra para que de alguma forma a glória de Deus fosse manifesta. Depois de certo tempo, John Wesley foi para a Universidade de Oxford, e lá na universidade, estudando para assumir funções pastorais como um ministro anglicano, ele se reuniu com alguns alunos daquela universidade, entre eles seu irmão Charles Wesley e um grande proeminente que se tornaria um grande proeminente pregador na Inglaterra, George Whitefield, e juntamente eles criaram aquilo que era conhecido como Clube Santo. Eles se reuniam diversas vezes por semana para orar, para ler as Escrituras, visitavam ininterruptamente prisões e pregavam o Evangelho às pessoas que estavam em condições de privação. Em 1735, John Wesley entra então numa embarcação para ir para os Estados Unidos da América, que naquela ocasião ainda era uma colônia inglesa, para pregar o Evangelho. O que é interessante é que durante essa viagem ele encontra nessa embarcação com uns irmãos moravianos, que eram irmãos protestantes da República Tcheca, e no meio da viagem o barco é acometido de tempestades e tal, e John Wesley se desespera diante daquela situação, achando que vai morrer. E algo mexe profundamente com ele, onde ele tem uma profunda experiência a respeito da sua falta de Deus, da sua pecaminosidade, que é quando ele percebe que os protestantes moravianos cantavam louvores a Deus enquanto a tempestade vinha sobre eles. John Wesley ficou profundamente mexido com essa situação, e em 1738, num culto com os moravianos, numa reunião com esses moravianos, à medida que eles foram lendo o comentário de Martinho Lutero a respeito de Romanos, John Wesley tem uma profunda experiência com Deus, experimenta o novo nascimento, e ele mesmo em um relato diz que ali ele experimentou a certeza de que Deus havia chamado ele. Enquanto John Wesley estava ainda nos Estados Unidos, se levanta o grande pregador da Inglaterra chamado George Whitefield, e ele passa a pregar na Inglaterra para todo tipo de gente, em praça pública. Centenas e milhares de pessoas se reuniam em volta de George Whitefield para ouvir pregá-lo. Tem relatos de que ele pregava para até 30 mil pessoas nas planícies da Inglaterra, pregava o Evangelho. E quando John Wesley volta, ele se reúne com Whitefield nessa missão de pregar o Evangelho fora das paróquias. John Wesley até tentou em algum momento pregar dentro das paróquias anglicanas, porém rapidamente os ministros anglicanos quiseram que ele deixasse as paróquias por causa do teor da sua mensagem. Wesley combatia profundamente o mundanismo de seus dias, a falta de entrega ao reino de Deus, a falta de profundidade e de cuidado com as coisas eternas. Então ele foi expulso das paróquias e soltou a sua célebre frase: "De que é que me importa? O mundo é minha paróquia." E a partir daí, então, John Wesley passou a pregar para milhares e centenas de pessoas nas ruas da Inglaterra. Estima-se que aproximadamente num período de um ano, John Wesley rodava cerca de 6 mil quilômetros a cavalo por toda a Europa, pregando o Evangelho nas ruas, nas praças e diante das pessoas.
John Wesley, quando perguntado pelas pessoas o que ele fazia para que viessem tantas pessoas ouvi-lo nos seus sermões, ele diz: eu ponho-me em chamas e eles vêm para me ver queimar. Em 1791, então, morre John Wesley e com toda certeza foi a tocha tirada do fogo por Deus para incendiar a Inglaterra em seus dias. Glórias ao teu nome, Jesus. Porque o Deus que trabalhou na vida de John Wesley trabalha na minha vida e trabalha na tua vida. É o mesmo Deus. E vocês viram que lá em 1700 e pouco, ele pregou na igreja contra o mudanismo. Então isso não é novo, gente. Não é porque nós estamos no século 21 que o mundo acha que tem que entrar na igreja de qualquer jeito. Quando eu falo mundo, eu falo de valores, de princípios. Os nossos princípios, os nossos valores estão firmados na palavra. Podemos estar no ano de 2040, né? Nós não estaremos aqui, mas acontece que não importa o ano, não importa o século, a palavra de Deus ela é a mesma e ela precisa continuar provocando em nós mudanças. Eu não tenho como encontrar-me com o Senhor Jesus e continuar tendo as mesmas atitudes. E eu quero chamar a sua atenção e quero que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, no capítulo 15, quando a palavra de Deus fala a respeito de um rei que ele viu que era necessário haver mudanças. E antes, lá no capítulo 14, no versículo 2, enquanto você está abrindo, eu leio esse, tá? Ele diz assim, ó: e Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor teu Deus. É um nome estranho que nós não estamos acostumados, mas o nome dele era Asa mesmo. Asa toma a atitude de servir ao Senhor de coração, servir ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. Lá naquela época já havia altares a outros deuses, e a palavra diz que porque aboliu os deuses, altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ele tinha postes ídolos na cidade. Querido, eu quero te dizer uma coisa: nem sempre é um poste ídolo, mas você tem idolatrado pessoas, você tem idolatrado coisas, então preste atenção. Porque se você está fazendo um culto estranho ao Senhor, você precisa jogar por terra todo altar estranho ao Senhor. E aí a palavra continua, como eu pedi a você para abrir, 2 Crônicas 15, versículo 3, diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Nós estamos sem sacerdotes para ensinar o povo. O que nós mais temos são sacerdotes. Agora, o que nós precisamos aprender, prestar atenção, porque nós já falamos isso. É interessante que no primeiro domingo, a Geisa, né, nós chamamos carinhosamente a pastora, profeticamente falando, ela falou: o que eu vou falar aqui, você já ouviu. E eu desafio você a dizer algo que você nunca tem ouvido nesta igreja. Eu desafio você a abrir a Bíblia e dizer que nesta igreja, nesse púlpito, algo não foi ensinado para você. Porque se você conseguir me provar biblicamente
que você ficou sem aprender algo, eu vou pedir perdão ao Senhor, porque eu não estou assim como o pastor que está no céu com o Senhor. Nós não estamos aqui para deixar você sem saber aquilo que Deus tem para você. Agora, se nós ensinamos e você não quer ouvir, se nós ensinamos e você não quer colocar em prática, não cabe mais a nós. Nós entregamos você para o Senhor. Porque a palavra diz que Asa chamou o povo. Asa falou, nós precisamos tomar uma atitude. Se você for lendo, Deus vai chamando atenção, Deus vai falando, Deus vai dando. E aí no versículo 7 ele diz, sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa, querido. Há recompensa para quem anda firme nos caminhos do Senhor. Há recompensa para quem está firmado na palavra. Há recompensa para quem está firme nas promessas daquele que é fiel para cumprir toda e qualquer palavra. O primeiro reformador do templo, que é Asa, ele removeu o culto ilegítimo e ele conduziu o povo de volta à verdadeira adoração a Deus, ensinando-os a observação da lei e a busca ao Senhor. Asa obedeceu a palavra e levou o povo a obedecer ao Senhor. Nós, enquanto ministro do Senhor, estamos aqui para levar você, para te ensinar, para conduzir a igreja do Senhor a buscar a palavra e a obedecer a palavra. E versículo 8, no final diz, e removeu o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 13, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto o homem como a mulher. Semana passada o Rodrigo estava lembrando do episódio lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, onde um casal simplesmente ele mentiu. Ele achando que Pedro nunca iria saber que eles estavam mentindo. Sabe por que isso? Porque realmente eles não conheciam o Deus a quem Pedro servia. Porque se eles conhecessem, eles não teriam coragem de mentir para Pedro. Eles mentiram, ainda combinaram, né? O casalzinho lá resolveu combinar. Hoje, Deus não mata desta maneira. Deus não pesa a mão desta maneira. Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus. E pela misericórdia e graça dele, nós somos salvos pela graça. E pela graça nós iremos morar no céu. E pela graça nós somos absorvidos desse pecado. Mas pela graça nós somos chamados a sermos santos, porque o Senhor é santo. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E nós continuamos pela palavra. E nós continuamos pela palavra. A palavra continua chamando a nossa atenção. A palavra continua nos dizendo aquilo que o Senhor quer que eu viva e que você viva. E aí ela nos traz uma promessa incrível. Joel 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28. Abra sua Bíblia. Leia comigo. E você vai entender que esta promessa é para nós. Você é filho de Deus? Você já tomou a decisão ao lado de Jesus? Você já pediu para que Jesus entre na sua vida e seja seu Senhor e seu Salvador? Então esta promessa é para você. Você, Vinícius, que é adolescente. Você, Breno, que é jovem. Você, Miguel, que é criança. Você que está me ouvindo, que é adolescente, que é jovem.
Esta promessa é para você. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Oh, glória a Deus! Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aviva-nos, Senhor, não é para ficar igual. Aviva-nos, Senhor, não é para ser a mesma coisa. John Wesley, quando foi impactado pela palavra e permitiu que a palavra desse fruto em sua vida, as pessoas ficavam admiradas. E aí perguntaram para ele qual foi a resposta dele. Eu permito que este fogo pegue em mim, encha a minha vida, mexa comigo, e aí as pessoas irão ver aquilo que o Senhor está fazendo comigo. Qual tem sido a tua disponibilidade, querido? Qual tem sido o teu querer diante de Deus quando você declara: aviva-nos, Senhor? Essa palavra que Joel deu profeticamente, Jesus previu esse derramar. Jesus, quando ele falou que todos os seus seguidores teriam o Espírito Santo de Deus. Lá no Pentecoste, Pedro pregando, a palavra diz que mais de 3.000 almas se converteram, porque houve um derramar do Espírito. Mas eu quero te dizer para você que está nos ouvindo e para você que está aqui, nós não somos 3.000, mas aqui há a ação do Espírito de Deus. Aqui há essa ação, porque em nenhum lugar Jesus deu números. Em nenhum lugar ele falou que só tendo quantidade. Não. O que ele nos ressalta, o que ele nos ensina é a qualidade de vida que você tem com o Senhor. Essa experiência não é para ser apenas para alguns privilegiados. Essa experiência é para mim e para você, para cada um de nós. Porque o Espírito Santo será derramado sobre toda a terra, sobre todos os crentes. Por isso eu perguntei, você é crente em Cristo Jesus? Então essa experiência do Espírito Santo é para você. Busque a Deus. Busque essa experiência pentecostal. Oh, glória a Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para que sejamos diferentes. Aviva-nos, Senhor, para que tenhamos uma experiência tremenda contigo, para que possamos compartilhar da tua palavra. Ninguém compartilha aquilo que não tem. Eu não posso compartilhar Jesus se eu não tenho Jesus. Eu não posso compartilhar do Espírito Santo de Deus e daquilo que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer se eu não experimento o poder do Espírito Santo em mim. Eu preciso experimentar para que através de mim o Espírito se manifeste em mim e através de mim coisas tremendas possam acontecer. Coisas maiores virão, coisas tremendas virão, coisas novas virão, coisas tremendas irão acontecer nesta igreja. Coisas tremendas irão acontecer na minha vida. Coisas tremendas irão acontecer nesse lugar. Eu quero te dizer uma coisa: nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. A fé em Cristo Jesus, ela é experimentada de uma maneira que mexe com você. Lembra quando nós cantamos? Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, o que acontece? Tudo se transforma. O que acontece? A tristeza vai e a alegria.
Eu não estou dizendo a você que nunca mais você vai ter tristeza. Eu não estou dizendo a você que você nunca mais irá passar por problema. Mas eu estou dizendo para você que, em nome de Jesus, você vai conseguir passar pela tristeza. Você vai conseguir, em nome de Jesus, passar pelos problemas. Porque problemas todos nós temos. Problemas todos nós passamos. Mas é a maneira como nós passamos por eles que faz a diferença. A nossa divisa, Atos 4:31, a Lili até pediu para nós repetirmos com vigor, repetirmos com alegria. E a palavra diz que, tendo eles orado, tremeu. Eu não sei se você já esteve em algum lugar que você estava orando e você sentiu o lugar tremer. Mas eu quero te dizer que coisas maiores virão quando o Espírito Santo de Deus está agindo. E quando o Espírito Santo de Deus age, não sou eu nem é você que vai dizer o que vai acontecer. Não há hora marcada. Tal hora, tal dia, o Espírito de Deus irá se manifestar. Não, porque o Espírito Santo de Deus se manifesta na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Tremeu o lugar, sinal de aprovação divina. A experiência do Pentecostes, ela foi renovada, implicando em coragem ante ao mundo e em generosidade dentro da igreja. Sabe por que nós perguntamos, como é que você está? E você muitas vezes se acanha e você não quer dizer para a gente. A palavra de Deus diz que lá em Atos, eles tinham tudo em comum. E eles dividiam as coisas que eram necessárias, que precisavam. Se eu, pastora da igreja, ou se um líder da igreja pergunta para você, como você está, meu irmão? Não é para você dizer como a mulher de Sulamita, está tudo bem. Responda, está tudo bem, para quem não pode te ajudar. A mulher de Sulamita, ela, quando o servo perguntou, está tudo bem contigo? Ela, está tudo bem comigo. Sabe por que ela respondeu assim? Porque ela cria num Deus que poderia cuidar dela. Mas quando o profeta pergunta para ela, está tudo bem contigo? Ela se derrama para o profeta, porque ela sabe que o profeta tem a resposta de Deus para ela. Quantas vezes nós temos a resposta de Deus para você, mas você não quer ouvir? A palavra de Deus diz que havia generosidade dentro da igreja. Havia um repartir de pão, havia uma ajuda mútua, havia um se preocupar um com o outro. Eu não posso passar despercebido se você... O problema é seu, como você está. Não, você é corpo, você faz parte do meu corpo. Então eu preciso saber se você está bem ou não. A palavra diz que em Atos, porque o Espírito Santo estava sempre ali junto naquela igreja, havia generosidade. Nós temos que ter generosidade dentro desta casa, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Ô Jesus! Ô Jesus! Intrepidez é ousadia e poder no falar. É ousadia e poder que vem diretamente do céu. É ousadia e poder que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. É ousadia e poder que nos dá autoridade que vem do Senhor para falarmos com quem precisa. Já aconteceu com você? Está com alguém que você nem tem ideia, porque ela começa a conversar contigo e ela se abre com você e ela começa a te contar coisas que no momento você fala assim, ai meu Deus, por que ela está falando isso comigo?
Não tem nada a ver com isso. Nem conheço essa pessoa. Por que ela está se abrindo comigo? E aí Deus te lembra qual é o teu papel. Aviva-nos, Senhor. Não podemos ficar igual. Aviva-nos, Senhor, para cumprir esta missão. Eu só posso pedir que o Senhor me aviva, se eu entender qual é a minha missão. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem chamado a nossa atenção, e o Senhor tem falado conosco desde missões mundiais. E eu posso te dizer mais, o Senhor tem chamado Aviva-nos, Senhor, desde do final do ano. Na virada do ano, o Senhor começou a falar: aviva essa igreja. Desde a virada do ano, aviva esta igreja. Busca com zelo os melhores dons. Busca com zelo os melhores dons. E quando nós buscamos os melhores dons, o Senhor vai distribuindo dom conforme a necessidade do corpo, porque o dom é dado ao corpo segundo a necessidade do corpo. O dom não é dado para uso pessoal, o dom é dado segundo a necessidade do corpo. Aviva-nos, Senhor. Você quer repetir isso? Aviva-nos, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Wendel, coloca aquela música, Wendel. Aleluia. Eu não sei se você vai ficar em pé, se você vai se ajoelhar, se você vai andar. Não faz mal. Eu sei que agora eu quero que você repita a música, mas não apenas para repetir. Você vai repetir como uma oração. E você vai falar assim: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos disso, Pai. A tua igreja precisa disso. Nós precisamos disso, porque nós precisamos sair para alcançar Quintino. É um povo que vive o amor. Você vive o amor. É um povo que foi comprado e remido pelo Salvador. Você foi comprado. Você é remido pelo Salvador. As marcas da cruz, glórias ao teu nome, Senhor, porque nós levamos e anuncia as grandezas do amor de Jesus. Oh, Deus, tua palavra com poder anuncia, e a tantos perdidos resgatar. Chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o teu povo. Faz-nos cumprir o teu querer. Usa-nos como renovo. Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor. és nossa petição, é a nossa petição. Nós estamos pedindo ao Senhor. Oh, Deus. Em cada coração.
Você que está em casa, deixa Deus falar contigo também. Não ache que como você está em casa, você não precisa estar nesse mover do Senhor. O Senhor quer falar com cada um de nós e Ele quer fazer diferença em nós. A IBMQ não pode continuar sendo a mesma a partir do momento que o Senhor está nos avivando. Aviva, Senhor, o teu povo. Faz-nos cumprir o teu querer. Usa-nos como renovo. Tua missão obedecer. Aviva-nos, Senhor, é nossa oração, é nossa petição. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, nós, cada um de nós individualmente, queremos ser avivados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos ser canal do teu fluir, nós queremos ser obedientes à tua palavra. Aviva-nos, Senhor, para fazermos diferença nesta comunidade. Aviva-nos para fazermos diferença na nossa casa, no meio da nossa família, na nossa parentela. Aviva-nos, Senhor, para que o teu nome seja exaltado na cidade do Rio de Janeiro. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Nos prepare, Pai. Nós queremos te dizer, estamos aqui, prontos para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu agir, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda incredulidade joga por terra agora em nome de Jesus. Toda falta de fé jogue por terra agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos que nós somos igreja do Senhor e nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Permita que Deus continue falando contigo durante toda a semana. Continue buscando de Deus aquilo que o Senhor tem para você. Quebrante o seu coração. Permita que Deus te oriente sobre o que ler, qual música ouvir, de que maneira você vai ser quebrantado. É algo que Deus vai ministrando ao teu coração. Mas não permita que as distrações do mundo tirem você do foco de continuar buscando ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. Trabalhe em nós. Quando nós estávamos no campo missionário, nós cantávamos uma música que agora eu lembrei dela. Não sei se a Lili vai lembrar. Roberto e Rodrigo eram muito pequenos, mas cantavam. A Lili também. Mas a música, as cidades geralmente gostavam quando nós cantávamos que quem é esse povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Você vai morar no céu, meu irmão? Glória a Deus! Porque nós fazemos parte deste povo que vamos morar no céu.